Olá, internautas. Pastor Jonias, lição 11 do segundo trimestre 2016. Estamos estudando a carta aos Romanos. Comentarista, Pastor José Gonçalo. Comentarista em vídeo, Pastor Jonias da Costa Feitosa, esse amigo que eu vos falo. A temática da revista Maravilhosa Graça. O texto em classe se encontra em Romanos, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Nós vamos estar estudando o capítulo 14 e também o capítulo 15 nesta lição. O título da lição, a tolerância cristã. Tolerância cristã. O texto áureo: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Verdade prática: os crentes mais maduros não devem agir egoisticamente, mas precisam atuar como modelo para os mais fracos. O objetivo geral da lição: mostrar que o crente maduro precisa atuar como modelo para os mais fracos. A tolerância cristã. O apóstolo Paulo havia constatado à distância que existia polêmicas e conflitos entre os cristãos em Roma, especialmente aqueles que se achavam privilegiados, como os judeus, e também os gregos, os gentios. O apóstolo tenta diminuir essa problemática, mandando esta carta, e fala sobre a tolerância cristã. Veja bem as diferenças, suportar uns aos outros e conviver com as diferenças seria uma necessidade daquela igreja. Alguns crentes ainda imaturos se escandalizavam com determinadas atitudes dos crentes cuja fé achava-se amadurecida. Esses conflitos, como acredita a maioria dos comentaristas, surgiram com o retorno de alguns judeus cristãos que haviam sido expulsos pelo imperador Cláudio. De qualquer forma, existia uma miscelânea de pessoas que congregavam naquela igreja, porém tinham diferenças e tinham conflitos e precisavam ser reajustados. Nesta lição, nós vamos estudar a igreja heterogênea. O texto encontrado em Romanos capítulo 14, versículo de 1 a 12. A natureza da igreja, os fracos na fé, os fortes na fé. Na segunda parte, nós vamos estar estudando uma igreja tolerante, Romanos 14, 13 20 a 23. Aí vamos ver a lei da liberdade, a lei do amor, a lei da espiritualidade. E na parte 3, uma igreja acolhedora, Romanos capítulo 15, versículos de 1 a 13. Uma igreja acolhedora. E aí, nos subpontos, o exemplo dos cristãos maduros, o exemplo de Cristo e o exemplo das Escrituras. Vamos até ao nosso blog e vamos dissecar sobre a lição. Uma igreja heterogênea. A partícula heterogênea, ou partícula hétero, no grego, significa diferente. Então, como nós observamos no esboço, a natureza da igreja. Os fracos na fé e os fortes na fé. A natureza da igreja. É possível percebermos nesta seção da epístola aos Romanos que Paulo apela para a natureza da igreja a fim de
corrigir o problema que nela surgiu. A igreja é una, isto é, embora formada por pessoas de grupos diferentes, ela forma o corpo de Cristo. Para ser igreja, ela precisa atender o critério da unidade. Não há judeus nem gentios, mas a igreja de Deus, ela é, portanto, indivisível. Esse é o primeiro aspecto que podemos perceber na linha argumentativa de Paulo. Nisto vemos a natureza heterogênea da igreja. Essa igreja una, indivisível, é de natureza local e universal. Os crentes judeus e gentios deveriam, portanto, se conscientizar de que problemas de natureza local não poderiam sobrepor-se à universalidade da igreja. A igreja deveria ser respeitada, isto é, regulada pela lei do amor. Então, Paulo coloca, através da sua carta, as coisas nos trilhos. Precisa haver uma compreensão que os problemas locais não podem sobrepor aos problemas universais. A igreja, apesar de composta de uma miscelânea de pessoas diferentes, ela mantém o princípio da unidade. No subponto 2, os fracos na fé. Quem seriam os fracos na fé? É a interpelação que ecoa. Os crentes fracos eram principalmente cristãos judeus que se abstinham de certos tipos de alimentos e observavam determinados dias em razão de sua contínua lealdade à lei de Moisés. Aí em Romanos capítulo 14, versículos 6 e 14, vamos ver essa realidade. Muitos judeus que haviam se convertido não conseguiam se libertar totalmente dos preceitos do judaísmo. Além de observar determinados rituais relacionados ao culto, eles queriam que os gentios fizessem o mesmo. Paulo teve que resolver um problema semelhante na igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 8, versículo de 1 a 13. Galácia e Colossos também tiveram problemas assim. Esses cristãos, podemos chamá-los de imaturos, não conseguiram entender por completo a natureza da nova aliança em Cristo Jesus. Eram crentes nascidos de novo, mas ainda não haviam conseguido se libertar do legalismo. Estavam com os olhos fitos ainda na lei e arraigados nos seus princípios, principalmente observando os preceitos. Provavelmente estavam muito ligados ainda à lei e não tinham entendido na sua forma plena os princípios da graça. Os fortes na fé. Quem seriam esses crentes fortes na fé? Se os crentes fracos eram formados por judeus crentes, mas que viviam ainda debaixo da velha aliança, os fortes eram formados tanto por judeus como por gentios que haviam alcançado um entendimento correto das implicações da nova aliança. Esse fato é confirmado pela afirmação do apóstolo Paulo, que se enfileira com os fortes na fé. Romanos capítulo 15, versículo 1. Portanto, os fortes sabiam que não estavam mais debaixo da lei, mas da graça. A síntese desse tópico é: a igreja é una, porém é formada por pessoas diferentes. Na parte 2, uma igreja tolerante. Aí nós vamos ao capítulo 14, versículos 13 a 23. Vamos ver os subpontos. A lei da liberdade. A lei do amor, a lei da liberdade. Um tema que Paulo trata com bastante ênfase na Epístola aos Romanos é o da liberdade em Cristo. Em Romanos capítulo 7, versículos 24 e 25, o apóstolo tinha consciência da incapacidade de o crente se autolibertar. Por isso, ele glorifica Deus na pessoa de Jesus Cristo por promover a libertação das garras do pecado. Em sua epístola, endereçada à igreja da galáxia, ele escreveu que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Aí temos o registro em Gálatas capítulo 5, verso 1. A liberdade cristã lhe dava a certeza de uma coisa: eu sei e estou certo que o Senhor Jesus, nenhuma coisa é de si mesma imunda.
a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda, Romanos 14:14. Essa é a lei da liberdade. A palavra grega koinos, traduzida aqui como imunda, se refere às coisas que a lei mosaica considerava comuns ou impuras. A lei da liberdade mostrava aos crentes maduros que eles estavam livres dos rudimentos da lei de Moisés. No subponto 2, a lei do amor. O versículo 15 do capítulo 14 de Romanos diz: mas se por causa da comida contriste teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu, tendo chamado a atenção para a lei da liberdade. Agora o apóstolo passa a falar de outra lei, a lei do amor. É o amor ágape de Deus. A lei da liberdade exercitada por cristãos mais maduros, mostrou-lhes Paulo, permitia quebrar certas regras. Aleluia. E regras ritualísticas. Todavia, se isso causasse algum escândalo nos crentes imaturos, então essa liberdade deveria ser restringida. A lei da espiritualidade. Paulo passa a mostrar, então, o modelo de espiritualidade que deve conduzir tanto os crentes fortes como os fracos. Romanos 14, 22 e 23. O crente deve possuir convicção bem definida no exercício da sua fé. Ele deve ter critérios para que não se torne um antimonista ou legalista. A lei que deve regê-lo é a lei de Cristo. Ele não pode estar voltado para o extremismo, contra a lei, nas raias do antimonismo, ou nas ritualidades legalistas. O síntese do tópico 2 é: o crente alcançado pela graça precisa ser tolerante com os fracos na fé. E agora nós vamos trabalhar a terceira parte da lição, uma igreja acolhedora. E agora o texto básico é em Romanos capítulo 15, versículos de 1 a 13, conforme vos disse no início. Essa lição estará voltada, ou se debruçará sobre os capítulos 14 e 15. No subponto 1, o exemplo dos cristãos maduros. Como então devem agir os crentes fortes em relação aos fracos? Paulo responde: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Romanos 15, versículos 1 e 2. Os crentes maduros deveriam dar graças a Deus por entender o real propósito da nova aliança. Eles sabiam que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Em Romanos capítulo 14, versículo 17, encontramos isto. Exatamente por possuírem uma fé mais substancial, eles deveriam servir de modelo, de paradigma, para aqueles que ainda não haviam alcançado esse nível de maturidade. O crente maduro, portanto, deve evitar as coisas que fazem aos mais fracos tropeçar. Isso, no entanto, não quer dizer que o crente forte ficará prisioneiro da consciência do crente fraco. Quer dizer que o crente forte é responsável também pelo crescimento e amadurecimento do fraco, mostrando-lhe com amor o que significa ser livre em Cristo. O exemplo de Cristo. O exemplo para essa limitação da liberdade foi dada por Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 15 e 3. O argumento de Paulo é que se o próprio Salvador não agradou a si mesmo, então por que os crentes que se consideravam mais espirituais não poderiam agir da mesma forma? Em Cristo, Deus mostrou tolerância para com os pecadores. Paulo já havia falado em Romanos capítulo 5 e 8 que o amor de Deus pelos homens foi mostrado de forma graciosa quando Cristo morreu por eles, sendo ainda pecadores. E no ponto 3, o exemplo das Escrituras. Paulo apela então às Escrituras como instrumento aferidor da espiritualidade. Romanos 15 e 4.
Ele chama a atenção dos crentes, tanto fortes como fracos, exortando e dizendo que o ensino das Escrituras deve ter um efeito prático em nossa vida. Ela não foi escrita apenas como um livro de valor histórico, mas é a inspirada palavra de Deus e, portanto, deve ser normatizadora da vida do crente. Ela foi escrita não para ser um instrumento de discórdia ou aprisionamento, mas para alimentar a nossa esperança. Aleluia. A igreja precisa ser um lugar de acolhimento e não um tribunal. Não é um lugar para julgamentos. Não é um lugar para deixar alguém irrequieto e vítima de crítica, mas é um lugar de acolhimento, de amor. Aleluia. Aprendemos nessa lição como o apóstolo Paulo procurou pacificar a tensão entre os crentes fortes e fracos na igreja de Roma. Esse conflito estava gerando um ponto de tensão que poderia, a curto prazo, pôr em risco a obra de Cristo ali. Então, depreendemos desta lição que a igreja deve ser uma igreja acolhedora, uma igreja heterogênea em Roma. Os fracos na fé, os fortes na fé, a natureza da igreja, una, apesar de estar composta de diferentes tipos de pessoas. Uma igreja tolerante. Nós absorvemos esse conhecimento na parte 2. E a lei da liberdade, a lei do amor, a lei da espiritualidade. Na parte 3, nós entendemos, através dessa lição, uma igreja acolhedora. E vimos o exemplo dos cristãos maduros, o exemplo de Cristo e o exemplo das Escrituras. Vamos nos reportar a parte de reflexão a respeito da carta aos Romanos. Responda. O que significa ser uma igreja una? Significa que, embora seja formada por pessoas de raças diferentes, ela constitui o corpo de Cristo para ser igreja. Ela precisa atender o critério da unidade. Não há judeus nem gentios, mas a igreja de Deus, ela é, portanto, indivisível. Segunda lição, quem são os fracos na fé? Os crentes fracos eram principalmente cristãos judeus que se abstinham de certos tipos de alimentos e observavam determinados dias em razão de sua contínua lealdade à lei de Moisés. Segundo a lição, quem são os fortes na fé? Os fortes eram formados tanto por judeus como por gentios que haviam alcançado um entendimento correto das implicações da nova aliança. O que a lei da liberdade mostrava aos crentes? A lei da liberdade mostrava aos crentes maduros que eles estavam livres dos rudimentos da lei de Moisés. Como deveriam agir os crentes fortes em relação aos fracos? Paulo responde esta questão em Romanos capítulo 15, versículo 1 e 2. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo o que é bom para a edificação. Que Deus nos abençoe, que possamos absorver estes conhecimentos para uma vida nova. Pastor Jonias, batizando na República da Argentina, a 4 graus centígrados.